Vamos então começar o 5º capítulo, Educação. Disse-nos o Cristo: brilhe vossa luz. Isso está no capítulo 5 de Mateus, versículo 16. Vamos entender aqui o que o Emmanuel está nos colocando. Quando ele fala, ele cita a colocação de Jesus, brilhe a vossa luz, nós precisamos relembrar o que nós já vimos acerca de espírito, perispírito, matéria. Então, a matéria, ela é pura e simplesmente o processador, é a vestimenta aqui. O perispírito é o modelador biológico da matéria. E o espírito é o que somos nós, onde está a mente, onde nós pensamos. Quando Jesus coloca que brilhe a vossa luz, a luz é a criação de Deus, o espírito é a criação de Deus. Nós não sabemos o que é o espírito. Como diz no livro dos Espíritos, nós não temos capacidade, nem linguagem, nem palavras para que pudesse ser explicado o que é o espírito. O perispírito, ele é uma matéria quintessenciada, tirada do fluido cósmico, e é ele que vai ser a ponte intermediária com a matéria. O perispírito vai moldar o corpo físico, certo? Então, nosso corpo físico é montado e moldado pelo perispírito. Esta luz, ela está em nós, espírito. É a centelha divina que existe em cada um de nós e que, por nós sermos criados simples e ignorantes, nós temos que buscar o conhecimento, buscar a instrução para que possamos fazer com que essa luz brilhe. Eu não vou criar essa luz existe em mim. E então, quando Jesus coloca brilhe a vossa luz, é que nós temos que nos instruirmos. Capítulo passado. Nós temos que nos munir da vontade. Capítulo 2. Para que nós possamos, refletindo Jesus, primeiro capítulo, a mente é o reflexo da vida em toda parte. Quem que nós temos que refletir? Nós temos que refletir o nosso modelo e guia, questão 265 do Livro dos Espíritos, nosso Mestre Jesus. Por quê? Porque Jesus reflete Deus. Se a mente é o reflexo da vida em toda parte, o que Jesus refletia? Jesus refletia Deus, porque ele e Deus eram uns, ele era uno com o Pai. Quando nós vemos Paulo de Tarso colocar que já não é mais ele que vive, mas é o Cristo que vive nele, porque ele está conseguindo refletir essa luz, essa energia, essa luz de Jesus no espelho da mente dele, reflete essa luz e ele absorve esses reflexos. E é com esses reflexos que nós vamos crescendo, vamos nos melhorando e vamos refletindo esta luz, vamos energizando a nossa volta. Então ele continua aqui. E ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Porque a Jesus, a nossa mente, ela é um espelho, ela vai refletir aquilo para onde ela está direcionada. E eu vou direcionar esse espelho através do meu pensamento, materializando esses pensamentos, analisando esses sentimentos. E aí eu vou virando esse espelho da mente para aquilo que eu quero refletir. Porque nós vamos sempre copiar. Nós vamos copiar os modelos que nós encontramos pelo caminho. Nós vamos copiar o nosso pai, nós vamos copiar a nossa mãe, nós vamos copiar um professor. Nós vamos sempre nos espelharmos e refletir aquilo que nós admiramos. Por isso nós temos que buscar o nosso exemplo, o nosso mestre, o nosso modelo e guia, que é o Mestre Jesus. É para ele que nós temos que direcionar esse espelho. E é importante a gente entender esses reflexos na vida. Por quê? Porque quando nós vemos um personagem numa novela, um personagem num filme que faz muito sucesso, o que acontece? As pessoas
viram seus espelhos para este personagem e vão refleti-lo. Aí você vai ver esse personagem sendo refletido em ideias, em repetição de falas, em repetições de modos, repetições de vestimenta, bolsa que aquela personagem usava, todo mundo corre atrás para comprar. Por quê? Porque estão refletindo aquilo com o qual a sua mente está sintonizada, porque virou seu espelho para aquilo, porque se comprar se sente bem, se sente prazer. Normalmente esse reflexo não é do mocinho ou da mocinha da história do filme ou da novela. É daquele personagem com que tem mais similaridade. O povo tem mais similaridade. Então é ele que vira o personagem da moda. E com isso a televisão, o filme, os livros vão mudando, porque nós vamos refletindo, vamos analisando essas ideias e vamos mudando os nossos comportamentos. Isso não quer dizer que nós estamos mudando para pior ou para melhor. Isso quer dizer que nós estamos refletindo e estamos assimilando, analisando e mudando. O importante é que a gente busque essa mudança e essa melhora para melhor. Essa modificação para melhor. Para isso nós temos que analisar muito o que nós estamos espelhando, aonde nós estamos direcionando o nosso espelho, para o que nós vamos refletir em nós para assimilarmos e analisarmos. Por isso que nós temos que usar como modelo e guia o nosso mestre, o mestre Jesus, porque ele refletia a Deus. E nós nos espelhando, colocando o nosso espelho para ele, vamos refleti-lo. Então como que nós vamos poder refleti-lo? Analisando, nos instruindo, capítulo passado, buscando a instrução. Com a instrução, nós vamos canalizando, analisando sentimentos, fazendo uma síntese daquilo que nós estamos nos instruindo, e aí nós vamos entrar no capítulo que estamos agora, que é a educação. Porque não é a educação formal, não é a educação da escola, não é a educação que vai formar um engenheiro médico, não é a educação de casa que vai dar boas maneiras, não, é a educação moral, é a educação do espírito, que é o que nós somos espírito, é o espírito que nós temos que educar. Então quando ele diz aqui, e ele mesmo, o mestre divino, é a nossa divina luz na evolução planetária, porque é ele que nós temos que refletir. Admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística, conclamando profitentes, aqueles que realizam, aqueles que estão numa religião, que professam uma religião, conclamando profitentes do culto externo da escola religiosa a suposto relevo individual depois da morte na imaginária corte celeste. Então o que ele está colocando aqui? Antigamente se achava que o brilhe a vossa luz fosse aquele religioso, ou fosse na mística oriental, buscando a luz, buscando a iluminação, que fosse refletir essa luz desencarnado no plano espiritual. Não. O que o Emmanuel está traduzindo aqui para nós com os seus ensinamentos, está nos trazendo com os seus ensinamentos para que a gente entenda o que é pensamento, para que a gente entenda o que é instrução, para que a gente entenda o que é vontade, para que a gente entenda o que é cooperação. É isso que ele está nos trazendo aqui. Nós vimos a mente, espelho da vida em toda parte. Nós vimos vontade. Nós precisamos desta vontade para buscar a asa da sabedoria e do amor. Buscarmos uma asa sabedoria, outra asa amor. A vontade vai fazer com que a gente busque este conhecimento, esta sabedoria, e entenda, reflita, assimile, desenvolva o amor. Nos instruindo, saímos da ignorância. Educando, nos educando. O que é a educação? É polir esse espelho. Porque nós podemos virar este espelho até para o mestre, virar esse espelho para um doutrinador, um professor que nos
traz muita luz, mas principalmente para o Mestre Jesus, mas o espelho está tão sujo, está tão embaçado, que ele não vai refletir. Nós não vamos assimilar esses reflexos por causa da sujeira que está lá. A educação é que vai nos ajudar a polir o espelho, né, que é a nossa mente, que é esse espelho. E quanto mais polido, mais limpo tiver esse espelho, maior vai ser a luz que nós vamos poder refletir, porque estaremos refletindo melhor. E não é uma questão de refletir quando estiver desencarnado, não é uma questão de, como ele coloca aqui, de profitentes, daqueles que professam uma religião, seja ela oriental, seja ela ocidental, não é uma mística, é um desenvolvimento de trabalho, de vontade, de estudo, de busca de instrução, de colocar em prática através do trabalho, colocando em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo e nos modificando para que a luz brilhe em nós como nós em espírito. Por quê? Porque quanto mais o espírito se eleva, quanto mais ele se instrui, quanto mais ele se eleva voando nessas asas de amor e sabedoria, mais ele brilha, mais ele se ilumina, de dentro para fora. Nós vamos lembrar o livro Voltei, do irmão Jacó, né, que o irmão Jacó, que é o pseudônimo do Frederick Finger, né, mas o irmão Jacó, a hora que ele começa que ele chega no plano espiritual, ele começa a ver que ele não tem luz. Ele tem um brilhozinho, ele quase não tem brilho, ele quase não tem luz. A filha, que desencarnou cedo, ela tem uma luz, ela ilumina. Ele fala do Bittencourt Sampaio, que tem uma luz enorme. É óbvio, né? Bezerra de Menezes, que tem uma luz muito grande. E ele coloca, eu fui um homem bom, eu fui um homem que colocou em prática os ensinamentos de Jesus. Ele foi, por muitos anos, vice-presidente da FEB, doutrinador, montou um centro espírita. Era um homem bom, que usou, muito rico, milionário, que usou a fortuna dele para criar, ajudar e realizar uma série de coisas. Aí ele vai fazendo uma análise de por que a luz dele não brilha. E é isso que é importante a gente entender. Por que ele realizou uma série de coisas? Buscando reconhecimento, poder, buscando ser conhecido. Existia ainda nele, naquela busca, nas coisas que ele realizava, no bem que ele fazia, vaidade, orgulho, prepotência. Porque ele não dava dele, ele dava do que ele tinha. E por ser extremamente rico, ele podia dar muito. Mas esse muito que ele dava era o que lhe sobrava, era uma riqueza, era um dos homens mais ricos do mundo naquela época. Ele fez muita coisa, não estamos tirando esse mérito, mas na intenção, lá dentro do que ele assimilou, ainda havia vaidade, ainda havia orgulho, prepotência. Não estou aqui julgando o irmão Jacó. Eu estou aqui colocando o porquê, quando ele vai entender, ele vai se esmiuçando, ele vai entender por que não havia brilho nele, por que não havia essa luz nele. Porque esta luz brilha quanto mais nós nos desenvolvemos, quanto nós nos desapegamos das coisas da matéria, do mundo, quanto mais nós eliminamos em nós vaidade, orgulho, prepotência. Vamos lembrar Jesus quando ele coloca que aqueles que vierem após mim, ou seja, após Jesus, aqueles que vierem depois, que assimilarem os ensinamentos dele, que entenderem aquilo que ele pregou, que se desapegue, né? Que se esqueça de si, que se anule, que se esqueça, que apague o que ele é. Pegue a sua cruz e me siga, é o que Jesus coloca, né? Aquele que vier após mim, se esqueça de si mesmo, se anule, se livre de todos os desapegos, se limpe, pegue a sua cruz e me siga.
Porque o que Jesus está nos propondo é um jugo leve. Essa cruz vai ficar leve. Mas o que ele está nos propondo é um parto. É um parto de dentro para fora. É nascer de novo. É assimilar a instrução. É buscar a educação moral do nosso espírito. Buscar a educação moral de nós mesmos, porque nós somos espírito. Para que o espírito brilhando, o perispírito vai brilhar, o corpo vai brilhar. Porque quando nós saímos daqui, como é o caso do irmão Jacó, o corpo ficou aqui. Porque o corpo é matéria densa. Quanto mais denso for esse perispírito, mais ligado a essa matéria densa, ele vai para planos, no plano espiritual, onde ele vai ter vontade de comer, de fumar, de beber, de fazer sexo, de urinar, de fazer o número 2. Ele vai estar ligado, ele vai refletir a matéria no plano espiritual, porque ele está denso, ele está completamente ligado à matéria. Quanto mais esse espírito evolui, quanto mais ele se instrui, mais ele se educa, mais ele coloca em prática, mais ele fica leve. Aí esse perispírito vai sendo cada vez mais quintessenciado, ele vai sendo cada vez mais sutil, ele vai ser cada vez mais luz. Por quê? Porque ele está se elevando, ele está se aprimorando, a tal ponto que o espírito puro, né, o espírito elevado, não ainda abaixo do Cristo, do espírito crístico, o espírito puro está abaixo do espírito crístico. O espírito puro elevado, ele é luz. Ele tem ainda matéria, como diz no livro dos Espíritos, tem, mas ela é tão sutil, ela é tão luz, que para nós ela não existe. Mas ela existe. Por quê? Porque se esse espírito puro for a ele pedido uma missão, olha, você precisa vir na Terra para ajudar, ele tem ali quintessenciado, iluminado, sutil, um perispírito que ele vai poder organizar, porque o perispírito é o modelo organizador biológico, ele vai poder, com esse perispírito, organizar um corpo biológico, montar um corpo para ele poder encarnar em missão. Então existe o perispírito sutil, mas continua existindo. Mas é luz. Esta que é a questão. Então, quanto mais nós nos elevarmos, mais vai brilhar a nossa luz. Nós criamos essa luz? Não. Essa luz está em nós, pelo efeito de sermos filhos de Deus. Né? Nós não criamos. Nós, pura e simplesmente, nós vamos fazer com que, com a instrução e com o aprendizado, ela vá aparecendo cada vez mais, brilhando cada vez mais. Então vamos lá, vamos continuar. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, em todos os dias. Não é para ser usada quando estiver no plano espiritual. Não é para ser usado quando estiver, vou para um mosteiro, vou para um retiro, vou entrar numa caverna. Não. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. Ela é para ser vivida, os ensinamentos de Jesus são para serem vividos 24 horas por dia, os 7 dias da semana. A própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. Porque aquilo que nós achamos que é matéria, o nosso corpo, ele é uma energia, são energias que vibram e que têm luz. E ele não é concreto como se achava antigamente, que a matéria é aquilo que ocupa espaço. Hoje nós sabemos que em todos os lugares, em todas as matérias, existem espaços vazios. Que a matéria não é sólida como se achava que era antes, é uma energia. Como diz André Luiz no Evolução em Dois Mundos, é uma energia coagulada. Então, o que ele está colocando aqui, a própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. O corpo humano devidamente estudado revelou-se não mais como matéria, que é o que eu estava falando, não aquela matéria que se achava antigamente, que o átomo era indivisível. Hoje nós já temos as nanopartículas e já se sabe
que essas nanopartículas são divisíveis e vai se chegando a cada vez partículas menores. A ciência uma hora vai chegar no fluido cósmico universal. Tenhamos certeza disso. Então, o corpo humano devidamente estudado revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético, energia, estruturado em partículas infinitesimais, que hoje a gente chama de nanopartículas. Já sabemos que vão ter partículas menores do que essa, que é o que a física quântica está colocando. Estruturado em partículas infinitesimais que se atraem e se repelem reciprocamente, com o efeito de microscópicas explosões de luz. Então essa atração e essa repulsão vai ter essas microscópicas explosões de luz, que é o nosso corpo, que é aquilo que nós chamamos de matéria, que a nossa vista, nossa visão, que ela é muito pequena, nós não enxergamos acima do violeta, o ultravioleta a gente não enxerga, nós não enxergamos abaixo do vermelho, o infravermelho nós não enxergamos, nossa visão é precária. Por isso que a gente acha que existe matéria, mas não existe. Então o que ele diz? Vamos repetir aqui. O corpo humano devidamente estudado revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético estruturado em partículas infinitesimais, que se atraem e se repelem reciprocamente, com o efeito de microscópicas explosões de luz. A química e a física e a astronomia demonstram que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. Então vamos lá. A química, a física e a astronomia demonstram que o homem terrestre mora num reino entrecortados de raios. O que é este nosso planeta? O que é o nosso universo? Energias. A nossa mente, ela emite energia eletromagnética. A nossa mente emite raios. Esses raios continuam ao infinito. Nós estamos trocando energia com encarnados e desencarnados. Nós emitimos essa energia, que são assimilados por todos aqueles que pensam que têm a mesma frequência, que estão na mesma cor, no mesmo peso que nós estamos. Então, eles assimilam essas energias que nós estamos emanando e mandam de volta. Então nós recebemos de volta o pensamento, as energias de todos aqueles que estão na mesma frequência, na mesma sintonia que nós estamos. Assimilamos isso. Então nós pegamos esses reflexos dessas energias, quando nós sentimos esses reflexos, eles em nós trabalham como sentimento, como emoção. Isso vai ser trabalhado no pensamento, o pensamento vai se estruturar e sintetizar isto de acordo com a instrução que houver recebido, de acordo com a educação que tiver, dentro da instrução que recebeu, que assimilou, dentro da vontade que tem de melhorar e de crescer, dentro da cooperação que exerce no meio em que está. Então nós vamos vendo o Emmanuel juntando pedacinho por pedacinho do que ele coloca no livro. Capítulo 1, a mente é o espelho da vida em toda parte. Capítulo 2, vontade. Nós vamos ver lá, capítulo 3, cooperação. Capítulo 4, instrução. Nós precisamos desta instrução para educarmos a nós mesmos, e nós somos espírito. Educação moral, assimilação dos ensinamentos morais, dos ensinamentos do nosso mestre. E aqui ele coloca: na intimidade desse glorioso império da energia, temos os raios mentais condicionando os elementos em que a vida se expressa. Então, na intimidade desse império de energia, nós temos os raios mentais, né?
mentes encarnadas e desencarnadas emitindo raios mentais o tempo todo, se entrelaçando, entrecortando, se instruindo. Eu ensino, eu emito, eu modifico, eu recebo essas emissões de volta, elas me modificam. Então, o que ele está colocando? Temos os raios mentais condicionando os elementos em que a vida se expressa. Por que condicionando? Porque no momento em que eu influencio quem está à minha volta e sou por eles influenciada, eu estou condicionando o meio no qual eu vivo. A mente é o reflexo da vida em toda parte. Então eu estou, aquilo que está sendo refletido na minha mente, que é para onde eu estou direcionando a mente, eu vou refletir e vai ser a vida que eu vou viver. Então a mente é o reflexo da vida em toda parte. Porque é nesse condicionamento que eu estou estruturando para mim através das análises que eu estou fazendo daquilo que eu estou recebendo por reflexo, seja a influência da mídia, seja a influência do professor, seja a influência do meu pai, seja a influência do Mestre Jesus, aí a escolha é nossa. Seja a influência daqueles que estão me jogando para baixo, a responsabilidade dos influenciadores é terrível, é tremenda, para o bem e para o mal. Vamos lembrar num dos livros que eu li, eu já comentei isso, nós vamos ver lá Shakespeare num processo de trabalho, num processo difícil, porque ele é responsável por ter influenciado gerações e gerações ao suicídio. Então os influenciadores, sejam eles quais forem, professores, artistas, músicos, pintores, não importa, aqueles que influenciam são responsáveis pelas influências que criam. Então nós somos responsáveis por aquilo que nós influenciamos nos outros. Então o que ele está colocando aqui é temos os raios mentais condicionando os elementos em que a vida se expressa. Nós influenciamos e somos influenciados. Nós refletimos aquilo para onde o nosso espelho, que é a nossa mente, está mirando. Seja o artista da moda, seja as piores notícias, seja a luz e o brilho do nosso mestre que reflete Deus, porque Jesus reflete Deus. O pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis, em circuito de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável, mensurável a capacidade de ser medido, né? O pensamento é uma força capaz de ser medida. É tão mensurável como o fotônio. Fotônio é o quanto de energia da luz, né? Como o fotônio, a luz que nós conhecemos, a força do criativo, o pensamento é uma força criativa e pode ser medido da mesma forma que a luz pode ser medida. Que, arrojado pelo fulcro luminescente, mas vamos começar de novo aqui, porque isso aqui é tão importante, gente. Esse parágrafo aqui ele é fantástico, porque esse livro é fantástico. Vamos lá. O pensamento é força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera. Então, o pensamento é uma força que se exterioriza. Por quê? Porque eu emito o pensamento. A exteriorizar-se da criatura que o gera. Por intermédio de ondas sutis, frequência, né? As frequências da onda desta força, desta energia que eu emito. Em circuitos de ação e reação no tempo. Então ele vai agir, vai sofrer essa reação, vai agir de novo. Então vai fechar um circuito de ação e reação no tempo.
Não faz diferença se é encarnado ou se é encarnado. Esse circuito vai continuar existindo desencarnado, vai voltar para cá, esse circuito continua existindo. Por quê? Porque o pensamento, a mente está no espírito. Não está no perispírito nem no corpo, está no espírito, nós somos espírito. Então vamos lá. Em circuito de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável, sendo tão capaz de ser medido como o fotônio, né, como a luz, que arrojado pelo fulcro luminescente, né, pelo centro que gera essa luz, pela capacidade de luz, né, pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto, a respiração fulgurante do Criador. Nossa, isso aqui, gente, dá 10 horas de pensamento, de entendimento, de análise. Por quê? Porque o pensamento é matéria sutil, mas é matéria plasmada, materializada. Ele caminha pelo espaço, ele caminha, ele interage com aqueles que pensam igual. Volta em mim, me modifica, porque eu vou analisar aqueles que me mandaram aquelas energias e com isto eu vou buscando conhecimento, instrução e pela minha vontade eu vou me modificando para melhor ou para pior. Depende de mim, depende dessa vontade. E aí eu vou modificando o campo energético onde eu estou. Eu vou modificando a psicosfera onde eu estou, porque eu vou mudando aquilo que eu estou refletindo, então eu estou modificando aonde eu vivo, porque a vida, ela vai se refletir em mim, porque ela é aquilo que eu estou gerando com a minha energia, com aquilo que eu estou plasmando, com aquilo que eu estou criando. Eu sou co-criadora. Eu, espírito, sou co-criadora. E o perispírito, quando eu desencarnar o corpo, é só processador, né? Só o computador ali processando tudo. Ele é matéria densa. Ele fica aqui, ele apodrece, ou ele vira cinza. O perispírito vai refletir aquilo que eu aprendi, aquilo que eu já me instruí, aquilo que realmente eu analisei e pus em prática. E pela minha intenção, vamos lembrar o irmão Jacó? Ele não fez milhares de coisas, não ajudou um monte de gente, ele não criou um monte de coisa. Mas a intenção verdadeira lá dentro ainda era de poder, de prepotência, de vaidade, de orgulho. Então ele tinha uma luz? Tinha, mas não era a luz que ele imaginava que ele teria. Não era a luz que tinha a filha, não era a luz que tinha o Bittencourt Sampaio, não era a luz que tinha Bezerra de Menezes, que tem, né? Que tem a filha, que tem Bittencourt Sampaio, que tem Bezerra de Menezes, que hoje brilham muito mais ainda do que naquela época, que conforme cresce, melhora, se instrui, brilha cada vez mais. Por isso que ele começa o capítulo com as palavras de Jesus, que brilhe a vossa luz. Que a gente faça brilhar essa luz que existe em nós, porque ela é a centelha divina. Quando ele fala do fotônio, esse quanto energético que ilumina, que é uma luz, essa luz, essa centelha divina está em nós e a gente tem um monte de sujeira, lama, interpretações erradas, preconceitos, apagando essa luz, fazendo com que a gente fique na lama, no piche, grudados nesse planeta, escuro, sem luz, sem iluminação nenhuma. E aí, com a vontade de se modificar, buscando a instrução, buscando a sabedoria, o conhecimento e a sabedoria, as duas asas, buscando o conhecimento e a sabedoria. E é através da educação moral que eu vou me modificando, me transformando o meu espírito,
que é o que eu sou, me transformando porque eu sou espírito, eu vou tirando todas essa sujeira que eu fui colocando em mim mesma pela minha livre e espontânea vontade, pelo meu livre-arbítrio, e essa luz vai começando a brilhar. E quanto mais eu limpo, quanto mais eu vou polindo, a educação vai me ajudar a polir o espelho, porque a mente é um espelho, quanto mais polido ele tiver, melhor ele vai poder refletir. Mas ele vai refletir para onde eu o direcionar. Então, se eu o direcionar para o nosso modelo e guia, questão 625 do Livro dos Espíritos, que é o Mestre Jesus, porque Jesus reflete Deus, e se eu direcionar o meu espelho, a minha mente, para Jesus, eu vou refletir o nosso Mestre, e, consequentemente, refletir Jesus, a Deus. Mas, por mais que eu dirija o meu espelho, se eu não, através desta educação moral, eu como espírito, não buscar pela vontade essa modificação, esse parto interno, esse desapego, esse largar tudo, esse não olhar para trás, pegar a minha cruz para seguir Jesus, eu tenho que fazer esse parto de dentro para fora. Enquanto eu não fizer isso, vai ter uma luzinha? Vai ter uma luzinha como o irmão Jacó, mas ela não vai brilhar. Nós precisamos entender o que o Emmanuel está colocando aqui, que brilha a nossa luz. E nós precisamos de tudo que ele explicou até agora. Vontade, cooperação, instrução, educação. Esse é um capítulo fantástico, muito rico. Portanto, nós vamos continuar na segunda parte deste capítulo.